Eu criei 3 filhos, abri mão de tudo por eles, e o agradecimento que recebi foi ser chamada de careta, ultrapassada e constrangedora pela própria família. Meu nome é Cecília, tenho 55 anos, e estou aqui para contar uma história que vai mexer com você. Uma história de humilhação, dor, transformação e, finalmente, justiça. Se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias reais de pessoas que foram derrubadas mas se levantaram maiores que antes, se inscreva no meu canal agora mesmo. Aperto que você não vai se arrepender. E aproveito para perguntar: de onde você está me ouvindo neste exato momento? Está no trabalho? Em casa? Na rua? Deixa nos comentários porque eu quero saber de verdade. Seus comentários significam tudo para mim. Mas vamos à história. Tudo começou numa terça-feira completamente ordinária. Não havia nada de especial sobre aquele dia. Nada que anunciasse que minha vida estava prestes a desabar. Eu estava na cozinha, como fazia praticamente todos os dias há mais de 3 décadas, preparando o jantar para meus filhos. Sim, todos os 3 ainda moravam comigo naquela época. Tomás, meu filho mais velho, tinha 32 anos. Ele era engenheiro de software. Trabalhava numa empresa grande de tecnologia. Ganhava bem e tinha aquele ar de superioridade que o dinheiro às vezes traz. Juliana, minha filha do meio, com 29 anos, era analista de marketing digital. Isso mesmo, tudo relacionado à internet, redes sociais, tendências e coisas que eu não entendia muito bem. E André, meu caçula com 26 anos, era o mais quieto, mas igualmente crítico. Ele trabalhava em publicidade e passava a vida inteira em seu computador, conectado a aplicativos que eu nunca havia sequer ouvido falar. Todos os 3 tinham suas vidas, seus trabalhos sofisticados, seus círculos sociais que giravam em torno de tecnologia e modernidade. E eu? Eu era apenas Cecília, a mãe que insistia em fazer as coisas do jeito antigo. Naquela terça-feira, eu havia passado a tarde inteira preparando frango assado. Sabe aquele frango de receita tradicional, feito no forno com aquele molho especial que leva horas para ficar perfeito? Eu fazia desde que era jovem, desde quando os filhos eram pequenos e pediam esse prato especificamente. Acompanhava com batata gratinada, salada verde fresca colhida daquela horta que eu mantinha no quintal, arroz branco bem sequinho. Era um banquete simples, mas feito com todo o amor do mundo. Enquanto cozinhava, ouvia risadas vindo da sala. Tomás, Juliana e André estavam conversando sobre seus trabalhos, sobre pessoas que eu não conhecia, sobre projetos que não fazia a menor ideia do que eram. Pensei comigo mesma: que bom, estão se divertindo juntos. Mas havia aquela sensação incômoda, sabe? Aquela que você tem quando algo não está certo, mas você ainda não sabe exatamente o que. Coloquei tudo na mesa. A louça bonita, aquela que eu guardava para ocasiões especiais. Cálices com suco. Pão caseiro que eu havia feito naquela manhã. Tudo preparado com cuidado, com carinho, com a intenção de criar um momento agradável em família. Tomás foi o primeiro a entrar na cozinha. Ele viu a mesa e simplesmente começou a rir. Não era uma risada genuína. Era aquela risada que machuca, sabe? A risada que derruba. A risada que humilha. Mãe, você está brincando com a gente, não é? Disse ele, com um tom que eu nunca tinha ouvido dele antes. Bem, na verdade, eu já tinha ouvido esse tom outras vezes, mas naquele dia pareceu diferente. Mais cruel, mais direto. Frango assado? Batata gratinada? Que coisa careta, mãe. Completamente outdated. Isso é coisa de gente que vive presa no tempo, que não acompanha nada do mundo. Juliana apareceu na porta da cozinha, olhou para a mesa que eu havia organizado tão cuidadosamente, e aquele olhar dela... Deus, aquele olhar era de desgosto puro. Ela sussurrou algo no ouvido do Tomás, e ambos começaram a rir. Sinceramente, mãe, disse Juliana, com a voz fria como gelo, você é tão fora da realidade que é quase patético. Você sabe quantas vezes por semana eu tenho que lidar com brincadeiras dos meus colegas sobre minha mãe? Eles perguntam se minha mãe é minha avó. Dizem que você parece saída de uma novela antiga. É constrangedor. Você é constrangedor. André entrou na cozinha
ainda digitando no celular, nem olhou para a mesa, nem olhou para mim. Apenas passou reto. Mãe, continuou Juliana, agora com uma voz que parecia querer ser educada, mas que era tudo menos isso. Todos os meus amigos têm mães que trabalham com tecnologia, que entendem de redes sociais, que viajam, que têm uma vida interessante e sofisticada. E você? Você fica aqui em casa, cozinhando pratos velhos que ninguém come mais, usando roupas velhas que você compra em loja de desconto, assistindo aqueles programas antigos. Você é como uma caricatura de mãe velha. Você é vergonha, sinceramente. Cada palavra dela era como um soco no estômago. Eu sentia o chão desaparecer sob meus pés. Além disso, disse Tomás, juntando-se à conversa com aquele tom superior, você não acompanha nada. Você não entende internet. Você usa redes sociais errado. Você não sabe de nenhum filme, série ou música atual. Você é completamente irrelevante. Passa o tempo aqui sozinha enquanto a gente tenta viver uma vida normal, moderna, mas temos que lidar com a vergonha de ter uma mãe que vive como se estivesse em 1990. Eu abri a boca para falar algo, mas nenhuma palavra saiu. Estava congelada. André finalmente levantou os olhos do celular, viu a minha expressão e apenas balançou a cabeça, como se estivesse confirmando tudo que os irmãos haviam dito. Aquele silêncio dele foi tão doloroso quanto qualquer insulto. Mãe, disse Tomás, terminando o ataque. Você precisa virar outra pessoa, ou vai morrer sozinha, esquecida. Porque, sinceramente, ninguém quer estar perto de alguém tão sem graça, tão fora da realidade. Você é um peso. Um peso que está tentando se agarrar em nós porque não tem mais nada em sua vida. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas raiva. Era a sensação de que tudo aquilo que eu havia construído durante toda a minha vida, cada sacrifício que fiz, cada momento que abri mão de mim mesma pelos meus filhos, simplesmente não significava absolutamente nada para eles. Eu era apenas um objeto velho, careta, ultrapassado, constrangedor e descartável em suas vidas. Pedi que se sentassem e comessem. Minha voz saiu embargada, fraca. Ninguém disse mais nada durante aquela refeição. Mas aquelas palavras ficaram marcadas em mim como um ferro em brasa. E, infelizmente, essa foi apenas a primeira vez que ouvi tudo isso. Muitas outras viriam depois. Depois daquele dia da terça-feira, tudo mudou. E não foi uma mudança gradual, sabe? Não foi aquele tipo de coisa que você vai percebendo aos poucos. Foi abrupta. Foi como se alguém tivesse apertado um botão e desligado a minha vida. Os dias que se seguiram foram os mais dolorosos que eu havia experimentado até então. E isso vindo de alguém que havia passado por separação, morte de pais e toda a dificuldade que é criar 3 filhos sozinha. Isso diz muito. Tomás começou a chegar mais tarde em casa. E quando chegava, era apenas para pegar algo na cozinha, trancar-se no quarto e não sair até a manhã seguinte. Ele parava de responder meus "Oi, como foi seu dia?" com monossílabos. Depois, nem isso. Apenas ignorava quando eu tentava conversar. Quando eu entrava no quarto dele para perguntar algo simples, como se queria comer algo, ele me olhava com aquele rosto de desgosto e dizia: "Mãe, por favor, deixe eu trabalhar", e fechava a porta na minha cara. Juliana, aquela que havia sido mais verbal com suas críticas, começou a evitar a casa completamente. Ela saía cedo pela manhã e voltava tarde à noite, já com comida de fora. Quando eu perguntava onde ela tinha comido, ela dizia: "Em um restaurante decente, diferente daqui." E quando eu tentava falar com ela sobre qualquer coisa, suas respostas eram tão cortantes que mais parecia conversar com uma parede de gelo. André simplesmente desapareceu. Bem, não desapareceu literalmente. Ele continuava morando aqui comigo, mas era como se tivesse virado um fantasma. Ele passava por mim como se eu não existisse. Às vezes eu percebia que ele me via nos corredores e deliberadamente desviava o olhar. Ele sequer comia mais nas refeições que eu preparava. Simplesmente pegava algo já pronto, aquelas coisas ultraprocessadas que ele comprava, e comia sozinho no quarto. A solidão começou a tomar conta de mim, mas de um jeito tão silencioso que no começo eu quase não percebi.
Era aquele tipo de solidão que não dói no início. Depois, você acorda e percebe que está sozinha numa casa cheia de gente. Eu tentava. Deus sabe que eu tentava. Um dia, preparei o prato favorito de Tomás, aquele que ele comia quando era pequeno e que ele sempre elogiava. Deixei na mesa da cozinha. Ele chegou em casa, viu, simplesmente jogou no lixo enquanto eu observava do lado. Mãe, eu não como mais essas coisas antigas, disse ele. Eu já tenho meu próprio grupo de amigos para jantar. Pessoas interessantes. Pessoas que fazem parte do mundo real. Do mundo do século XXI. Semanas passaram. Eu comecei a ligar para eles. Ligava para Tomás no trabalho e ele dizia que estava em uma reunião importante. Ligava de novo e ele me bloqueava. Ligava para Juliana e ela simplesmente não atendia. Deixava mensagens. Nunca respondiam. Era como se eu estivesse tentando fazer contato com pessoas que tivessem desaparecido, quando na verdade eu era quem tinha desaparecido da vida deles. Uma noite me peguei tentando ligar para André. Ele atendeu, finalmente. Meu coração acelerou com esperança. Oi, meu filho, disse eu com a voz tremendo. Como você está? Estou com saudade de você. Podemos conversar? Houve um silêncio do outro lado. Mãe, disse ele, com uma voz que parecia exausta e irritada. Por que você continua ligando? Por que você não entende que você é o problema? Que ninguém quer estar perto de você? Você é um peso pesado. E, sinceramente, eu não tenho energia para lidar com você agora. Ele desligou. Eu simplesmente fiquei ali, segurando o telefone, com aquelas palavras ecoando em minha cabeça. Você é o problema. Ninguém quer estar perto de você. Você é um peso. Essas palavras viraram meu mantra involuntário. Eu as repetia para mim mesma toda hora. Acordava com elas. Dormia com elas. Os cancelamentos começaram. Tomás tinha prometido me levar em uma consulta médica que eu tinha marcado havia semanas. Uma semana antes, ele enviou uma mensagem de texto. Nem sequer me ligou, dizendo que não podia, que tinha um projeto importante no trabalho, que eu deveria chamar um Uber. Ele não pediu desculpas. Juliana havia prometido me ajudar a escolher roupas novas. Ela sabia que eu estava tentando mudar, mas que estava perdida sobre o que era considerado moderno agora. Quando chegou o dia, ela simplesmente não apareceu. Depois, mandou mensagem dizendo que tinha surgido algo melhor para fazer. Quando perguntei o quê, ela não respondeu. Os encontros familiares que eu tentava organizar viravam vazios constrangedores. Eu preparava a mesa, esperava, e ninguém chegava. Ou chegavam 1 hora depois, comiam rapidamente e saíam. Como se estivessem cumprindo uma obrigação desagradável. Uma noite, eu estava em casa, sozinha. Todos os 3 tinham saído. Não sei para onde. Eles simplesmente avisavam vou sair e pronto. Eu tentei perguntar para onde, quando voltariam, se queriam que eu preparasse algo. As respostas eram sempre as mesmas. Desinteresse absoluto. Eu entrei no quarto deles e percebi que estavam mudando suas coisas, paulatinamente. Tomás tinha começado a levar suas roupas, seus documentos importantes. Juliana tinha retirado seus prêmios, suas fotografias das paredes. Era como se estivessem se preparando para sair de verdade, para não voltar. Aquela noite eu cheguei à conclusão. Eles estavam planejando me deixar. Não sabiam se iam me avisar ou simplesmente sumir da minha vida. Mas a intenção era clara. Eu não fazia mais parte da vida deles. Eu era um capítulo fechado. Não sei exatamente quando meu coração quebrou de verdade. Sabe aquele tipo de coisa que não acontece de uma vez, mas que você vai percebendo aos poucos? Era assim. Era como um vaso que vai recebendo pequenos impactos, até que, de repente, não aguenta mais e desmorona completamente. Tinha passado exatamente 3 meses desde aquele dia da terça-feira. 3 meses de silêncio, de rejeição, de ser ignorada dentro da própria casa. 3 meses de viver numa espécie de limbo emocional, onde eu ainda estava fisicamente ali, mas socialmente já tinha deixado de existir. Um dia eu estava na cozinha. Onde mais eu estaria? Organizando algumas coisas quando encontrei uma lista que Tomás havia deixado em cima da mesa.
Era uma lista de apartamentos, com valores, localizações, nomes de imobiliárias. Ele não estava apenas pensando em se mudar. Estava procurando ativamente lugares para sair de casa, para sair de mim. Meu primeiro instinto foi colocá-la de volta onde estava. Fingir que não tinha visto. Fingir que meu filho mais velho não estava fazendo planos para desaparecer da minha vida. Mas eu não consegui. Fiquei ali, segurando aquele papel, com as mãos tremendo. Naquela noite, preparei uma sopa. Algo simples, porque já tinha aprendido que comidas elaboradas eram desperdiçadas com aquela família. Coloquei na mesa mesmo assim. Esperança morre por último, dizem. Apenas André desceu. Ele olhou para a panela, fez uma careta e perguntou: "Você fez com caldo de carne?" "Sim", eu respondi. "Que nojo!" ele disse. "Você sabe que estou tentando virar vegetariano?" "Claro." Eu tinha lido em uma de suas redes sociais semanas atrás. Ele tinha postado uma foto de uma salada com aquele discurso sobre sustentabilidade e saúde. Eu havia começado a guardar receitas vegetarianas, mas ele não pediu por nada. Ele apenas criou essa versão melhorada de si mesmo nas redes sociais, e eu simplesmente teria que adivinhar. Naquela noite fui para a cama cedo. Não consegui dormir. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, tentando entender em qual momento da vida tudo tinha desabado. Foram 55 anos. 55 anos de vida. 27 desses anos dedicados integralmente aos meus filhos. Deixei de namorar depois que o pai deles nos abandonou. Deixei de sair com amigos porque precisava estar disponível para eles. Deixei de estudar, de desenvolver uma carreira, de viajar, de viver. Tudo foi colocado em segundo plano porque ser mãe era meu trabalho, minha vocação, meu propósito de vida. E agora? Agora eu estava aqui, numa casa cheia de gente que me odiava. Invisível, desnecessária, careta e ultrapassada. Pela primeira vez em muitos anos, eu pensei em suicídio. Não com intenção de fazer nada, apenas pensamentos. Pensamentos do tipo: e se eu simplesmente desaparecesse? Seria um alívio para eles, provavelmente. Aquele tipo de pensamento que te assusta quando você percebe que estava pensando. Uma semana depois recebi uma notícia. Juliana havia aceitado um trabalho novo, em outro estado. Ela estava se mudando. Quando ela me contou, foi numa conversa rápida antes de sair de casa. Nem sequer parou para ver minha reação. "Quando você vai?" perguntei. "Daqui a 1 mês." Ela respondeu, olhando para o celular enquanto falava. "E você vai levar suas coisas?" "Claro", disse ela, como se aquela fosse uma pergunta óbvia. "Por que eu deixaria minhas coisas aqui?" Eu não respondi. Qual era o ponto? Tomás saiu de casa 2 dias depois, sem grandes explicações. Apenas chegou com uma mochila grande, deixou uma chave em cima da mesa e disse: "Vou morar com alguns colegas do trabalho." E saiu. Não despedidas, não abraços, nada. A casa ficou ainda mais vazia. Eu estava sozinha agora. Bem, tecnicamente André ainda estava aqui, mas ele passava por mim como eu era um móvel. Dormia até tarde, saía cedo, passava as noites em seu computador. Nós praticamente não nos víamos. Uma noite, meses depois, não consigo nem dizer exatamente quando, eu estava na sala, sozinha. A televisão estava passando uma novela, mas eu não estava realmente assistindo. Minha mente estava em outro lugar. Olhei ao redor daquela casa. Aquela casa que eu tinha decorado, cuidado, mantido limpa por anos. Cada objeto ali tinha uma história. Aquele quadro na parede que Tomás tinha feito na 5ª série. Aquela planta que Juliana tinha me dado no Dia das Mães. Aqueles livros que André tinha deixado na estante. E eu? Eu não tinha história nenhuma. Eu era apenas um pano de fundo na vida deles. Naquela noite, eu simplesmente comecei a chorar. Não foram lágrimas delicadas. Foram soluços profundos que vinham do fundo do meu peito. Soluços que doíam. Lágrimas que pareciam querer lavar toda a dor que eu tinha acumulado. Chorei por todos os anos que dei. Chorei pelas oportunidades que perdi. Chorei pela mulher que eu poderia ter sido. Chorei pelo amor que ofereci que não foi valorizado.
Chorei pela solidão de ter dedicado minha vida a pessoas que acabaram me odiando. Mas chorei também, e isso é importante. Chorei porque algo dentro de mim estava morrendo, e algo novo estava começando a nascer. Naquela noite, durante aquele choro que parecia não ter fim, algo se quebrou em mim. Mas não era meu coração desta vez. Era a corrente. Pela primeira vez em décadas, eu comecei a pensar em mim. Não em como agradar meus filhos. Não em como ser melhor, mais moderna, menos careta. Mas em mim, em quem eu realmente era. Em quem eu poderia ser se, por uma vez na vida, eu deixasse de tentar ser o que os outros queriam. Eu estava esgotada. Mais do que esgotada. Eu estava morta por dentro. E naquela noite, enquanto chorava sozinha na sala, eu fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais. Nunca mais eu deixaria que alguém me fizesse sentir desta forma. Nunca mais eu colocaria minha vida em pausa pela aprovação dos outros. Nunca mais eu aceitaria ser invisível. Eu não sabia ainda como fazer isso, mas sabia que tinha que mudar. Completamente. Radicalmente. Eu tinha que reconstruir minha vida do zero, e desta vez eu seria a prioridade. Eu teria que aprender, depois de 55 anos, que eu também merecia ser feliz. Aquela noite marcou o fim de uma era. A era de Cecília, a mãe sacrificada. Porque a partir daquele momento, um novo capítulo ia começar. A primeira coisa que eu fiz foi respirar. Pareça simples, mas não era. Eu tinha passado tanto tempo segurando a respiração, literalmente e figurativamente, que havia esquecido como fazer isso direito. Acordei uma manhã, dias depois daquele colapso emocional, e peguei meu celular. Havia anos que eu não fazia nada além de verificar as mensagens que meus filhos não mandavam. Naquela manhã, eu abri o navegador e digitei algo que nunca havia digitado antes. Cursos para adultos. Meu coração estava acelerado. Era como se estivesse prestes a fazer algo perigoso. E, em certo sentido, eu estava. Eu estava prestes a investir em mim mesma, coisa que eu nunca havia feito. Os resultados foram avassaladores. Havia tantos cursos disponíveis que eu não sabia por onde começar. Cursos de tecnologia, de artes, de idiomas, de empreendedorismo. Tudo ao alcance de um clique. Tudo esperando por pessoas como eu. Pessoas que tinham ficado para trás. Comecei com tecnologia, não porque eu realmente gostasse, mas porque eu precisava entender aquele mundo que meus filhos viviam. O mundo que eles usavam para me ridicularizar. Se eu ia reconstruir minha vida, eu teria que entender o presente. Teria que deixar de viver no passado. Encontrei um site que oferecia cursos online gratuitos, fundamentos de redes sociais, marketing digital básico, como criar conteúdo, coisas que pareciam alienígenas para mim, mas que faziam sentido quando eu pensava bem. Juliana trabalhava com isso. Tomás também, de certa forma. Assisti ao primeiro vídeo sentada na cama, com meu notebook antigo apoiado nos joelhos. Era um senhor simpático, talvez alguns anos mais velho que eu, ensinando como criar uma conta em uma rede social de forma profissional. Enquanto ele falava, eu tomei notas. Notas antigas no papel, porque ainda não sabia como fazer anotações digitais direito. Lembrei-me do que meus filhos haviam dito sobre eu não entender nada disso. E decidi que eles estavam errados. Eu era inteligente. Eu sempre fui inteligente. Eu apenas nunca tinha tido a oportunidade de usar minha inteligência para algo além de cuidar de outras pessoas. Depois de tecnologia, eu fui atrás de artes. Sempre tive curiosidade sobre pintura, sobre desenho. Quando era jovem, havia até pensado em estudar algo na área, mas isso foi rapidamente descartado quando engravidei de Tomás. Responsabilidades, sacrifícios. A vida acontecia enquanto você estava fazendo planos. Encontrei um curso chamado Pintura em Aquarela para Iniciantes, oferecido gratuitamente por uma universidade local que tinha um programa de extensão. Cliquei antes de me arrepender. Uma semana depois, eu estava em uma sala de aula. Uma sala de aula de verdade, não virtual, com pessoas reais ao meu redor. Meu Deus! Quantos anos tinha passado desde que eu estava em uma sala de aula?
A professora era uma mulher de uns 50 anos, com cabelos cacheados prateados que ela usava soltos, e um sorriso genuíno. Quando ela me viu, uma mulher mais velha, um pouco insegura, claramente sem conhecimento anterior, ela simplesmente sorriu e disse: "Bem-vinda. Vou ficar feliz em te guiar por essa jornada." Aquelas palavras. Meu Deus, quantos anos tinha passado desde que alguém me tratava com gentileza, desde que alguém me via e pensava em me acolher ao invés de rejeitar? Começamos com exercícios básicos. Cores, tons. Como trabalhar com água e pigmentos. Como deixar que a pintura fluísse ao invés de tentar controlá-la completamente. Havia uma metáfora ali que eu não conseguia ignorar. Nos primeiros desenhos, meu trabalho era horrível. Verdadeiramente terrível. Eu ficava constrangida com meus trabalhos ao lado dos de pessoas com alguma experiência anterior, mas a professora nunca deixou a pressão aumentar. "Cecília", disse ela, e ela havia lembrado meu nome. "Você está pensando demais. A arte não é sobre perfeição, é sobre expressão. É sobre deixar que suas emoções fluam através do pincel. Expressão. Emoções. Coisas que eu tinha guardado dentro de mim por tanto tempo que havia esquecido como deixar sair." Na segunda semana, enquanto eu estava tentando pintar uma simples flor, algo aconteceu. Eu não estava pensando em meus filhos. Não estava pensando em ser careta ou ultrapassada. Não estava pensando em nada além daquele papel e daquelas cores. Era a primeira vez em meses que minha mente estava realmente em paz. Quando eu terminei aquela flor, ela não era perfeita. Estava torta. As cores não estavam nos limites certos. Mas havia vida nela. Havia algo dela em cada traço. "Cecília, você vê isso?" perguntou a professora, olhando para meu trabalho. "Isso é bom. Muito bom, na verdade. Você tem potencial." Alguém havia me chamado de careta, de ultrapassada, de constrangedor. E agora, alguém estava dizendo que eu tinha potencial. O contraste foi devastador. Devastating de uma forma boa. De uma forma que me fez entender que talvez o problema nunca tenha sido comigo. Talvez tenha sido sempre deles. Passei a frequentar aquele curso de pintura 2 vezes por semana. E depois de algumas semanas, comecei a fazer outras coisas também. Inscrevi-me em um curso de inglês conversacional em um instituto de idiomas, que ficava perto de casa. Sempre quis falar inglês fluentemente. Sempre achei que era tarde demais. Na primeira aula, havia pessoas de todas as idades. Uma menina de 18 anos que estava se preparando para morar no exterior. Um senhor de 70 anos que queria conversar com seus netos que moravam nos Issinhocewa. E eu, uma mulher de 55 anos que estava descobrindo que ainda tinha tempo de aprender. A professora de inglês era uma jovem brasileira que tinha morado fora por 10 anos. Ela tinha uma energia contagiante. Ela fazia as aulas parecerem uma conversa entre amigas, não uma lição formal. E mais importante, ela nunca me fez sentir burra por não saber coisas básicas. "A gente aprende na prática", ela dizia. "Não existe erro, existe apenas aprendizado." Semanas se transformaram em meses. Eu continuei frequentando os cursos. Continuei criando amizades naquelas salas de aula. A menina de 18 anos me pediu conselhos sobre morar sozinha. O senhor de 70 anos me mostrou fotos dos seus netos. A professora de inglês me presenteou com um livro em inglês, não para estudar, mas para ler por diversão. Pela primeira vez em décadas, eu tinha um calendário cheio. Tuesdays e Thursdays eram para pintura. Mondays e Wednesdays eram para inglês. E sim, às vezes eu esquecia um compromisso, porque estava tão absorvida na criação que o tempo voava. Uma noite, enquanto eu estava deitada na cama, eu percebi algo. Eu não tinha pensado em Tomás, Juliana ou André aquele dia. Não uma única vez. E não era porque estava tentando evitar pensar neles. Era porque eu estava ocupada. Ocupada comigo mesma. Ocupada descobrindo quem Cecília realmente era quando ninguém estava ali para criticar. E que descoberta era essa? Tudo começou com um pequeno convite. Nada de especial, na verdade. Uma das mulheres que havia conhecido no curso de inglês era dona de uma pequena loja de roupas. Ela estava reclamando que não sabia como usar as redes sociais para atrair clientes.
estava perdendo concorrência para lojas maiores que tinham presença online forte. Eu estava tomando café com ela quando simplesmente ofereci ajuda. Eu estou aprendendo sobre isso, disse eu. Posso tentar ajudar você? Ela era cética, claro. Questionei por um momento se ela realmente acreditava que uma mulher de 55 anos poderia ajudá-la com algo de tecnologia, mas ela tinha pouco a perder. Concordou em me deixar tentar. Passei a próxima semana aplicando tudo o que havia aprendido nos cursos. Criei uma conta profissional para a loja. Organizei as fotos dos produtos de uma forma que parecia atraente. Escrevi legendas que ela não tinha ideia de como fazer. Criei um cronograma de postagens. Tudo com base no que eu havia estudado. 2 semanas depois ela me ligou, quase gritando de tão feliz. As vendas tinham aumentado. As pessoas estavam vendo a loja online. Pessoas estavam indo até a loja porque tinham visto nas redes sociais. E tudo isso porque eu tinha feito o trabalho. Cecília, ela disse, você salvou meu negócio. Quanto devo te pagar? Eu não tinha pensado em cobrar. Honestamente, eu tinha feito por fazer, por ajudar, por sentir-me útil novamente. Mas naquela hora, algo clicou em mim. Por que eu não deveria cobrar? Por que eu deveria continuar oferecendo meu tempo e conhecimento gratuitamente? Vamos conversar sobre isso, respondi. Chegamos a um acordo. Um valor mensal para gerenciar suas redes sociais. Não era uma fortuna, mas era algo. Era reconhecimento de que meu trabalho tinha valor. Naquela noite, eu estava sentada em meu sofá, com uma caneta e papel, fazendo as contas. Aquele dinheiro, mesmo que pequeno, era meu. Ganhado por mim. Por meu trabalho. Não por ser dona de casa, não por ser mãe, por ser Cecília, que sabia gerenciar redes sociais. Pedi o contato de outro cliente à minha cliente, e depois outro. As pessoas começaram a me contratar por indicação. Proprietários de restaurantes, vendedoras de produtos de beleza pela internet, professoras de yoga. Todos precisavam de alguém que entendesse de redes sociais. E eu estava ali, aprendendo rapidamente, fazendo excelente trabalho. 6 meses depois, eu já tinha 5 clientes regulares. 1 ano depois, tinha 15. Meu calendário estava repleto com horários de atendimento, de criação de conteúdo, de análise de métricas. Eu estava ocupada. Verdadeiramente ocupada. E o dinheiro? O dinheiro começou a aparecer. Não era riqueza, não vamos exagerar. Mas era suficiente. Suficiente para viver. Suficiente para ter independência. Suficiente para perceber que eu não precisava de ninguém para ser alguém. Transformei um quarto da casa em um pequeno escritório. Comprei um computador novo, melhor, mais rápido. Assinei programas de gestão de redes sociais que antes eu teria achado caros. Tudo porque agora eu tinha dinheiro. Dinheiro que eu mesma ganhava. Uma noite, recebi um e-mail de uma empresa maior. Uma agência de marketing que havia visto meu trabalho em um dos perfis que eu estava gerenciando. Queriam contratar meus serviços para alguns de seus clientes. Período de teste primeiro, depois talvez uma parceria maior. Eu aceitei imediatamente. Trabalhei com afinco naquele projeto. Noites inteiras de planejamento, criação de conteúdo, análise de resultados. Era exaustivo, mas era um tipo diferente de exaustão. Era a exaustão de estar fazendo algo que importava, que trazia resultados, que tinha impacto. 3 meses depois, a agência havia se tornado meu maior cliente. Eu já não era uma mulher que geria redes sociais por alguns reais aqui e ali. Eu era uma consultora de marketing digital, uma profissional estabelecida. Os números começaram a contar uma história diferente. Minha renda havia triplicado no primeiro ano, quadruplicado no segundo. Eu estava ganhando mais dinheiro do que havia ganhado em toda a minha vida trabalhando. Mais do que Tomás ganhava. Mais do que Juliana tinha em perspectiva de ganhar. Mas o dinheiro, embora importante, não era a coisa mais transformadora. O que realmente mudou foi minha percepção de mim mesma. Eu não era mais a mãe careta que ninguém queria perto. Eu era Cecília. Uma mulher que entendia de negócios. Uma mulher que tinha clientes.
Uma mulher que conseguia ver um problema e resolvê-lo. Uma mulher que criava valor. Lembrei-me da noite em que Tomás havia dito que eu era irrelevante, que eu não tinha nada a oferecer ao mundo moderno, que era apenas um peso. Peguei meu telefone, abri meu extrato bancário e sorri, porque agora eu tinha prova. Prova de que ele estava errado. Havia um apartamento que eu passava toda vez que ia ao trabalho. Um apartamento em um prédio antigo, mas bem cuidado, numa rua tranquila com árvores grandes sombreando as calçadas. Sempre que eu passava por lá, eu olhava a fachada e pensava: um dia talvez chegou mais rápido do que eu imaginava. 2 anos e meio depois do meu primeiro cliente, eu estava financeiramente estável o suficiente para fazer algo que nunca pensei que conseguiria: comprar um imóvel sozinha. Não herdar. Não esperar por alguém. Apenas comprar com meu próprio dinheiro. O gerente da imobiliária praticamente desmaiou quando eu entrei lá dizendo que queria ver apartamentos para compra. Eu percebi que ele olhava para mim e via uma mulher de 55 anos. Provavelmente pensava que eu era viúva, tentando vender algo da herança do marido. Quando eu assinei os papéis usando meu próprio nome, como proprietária única, e transferi o dinheiro da minha conta bancária, eu vi a mudança em seu rosto. Aquele apartamento que eu passava todo dia? Consegui. Pequeno, mas meu. Absolutamente meu. A primeira noite que passei ali, deitada na minha própria cama, em meu próprio apartamento, que eu tinha comprado com o meu próprio trabalho, eu chorei. Não de tristeza desta vez, de alívio, de celebração, de finalmente ter um lar que era só meu. Decorei aquele apartamento do meu jeito, sem pensar em se alguém gostaria ou não. Cores vibrantes nas paredes. Quadros que eu mesma tinha pintado. Plantas em todos os cantos. Livros em inglês na estante. Livros que eu agora conseguia ler e entender. Era um reflexo de quem eu tinha me tornado. E então, viagens. Ah, as viagens. Eu tinha passado 55 anos praticamente sem sair da cidade. Férias eram ficarem em casa porque não tínhamos dinheiro. Conhecer outros lugares era um luxo que minha família nunca havia podido se dar. Minha primeira viagem foi sozinha, para Portugal, durante 3 semanas. Fiz uma lista de lugares que queria visitar, hotéis que queria conhecer, restaurantes que queria experimentar. E simplesmente fui. Em Lisboa, eu caminhei pelas ruas antigas e me senti como uma adolescente em seu primeiro dia de liberdade. Em um restaurante sofisticado com vista para o rio Tejo, eu comi comida que meus filhos jamais teriam chamado de careta. E foi deliciosa. E foi minha. Voltei para casa com histórias incríveis, com fotografias que ela podia postergar nas redes sociais, com uma sensação de que o mundo era muito maior do que eu havia imaginado. Depois de Portugal, vieram outras viagens. Buenos Aires, Barcelona, Miami. Eu tinha descoberto que viajar sozinha era libertador. Não havia ninguém reclamando que isso era careta ou ultrapassado. Era apenas eu, explorando o mundo. Meus hobbies também evoluíram. A pintura em aquarela, que havia começado como uma forma de escapar, virou algo mais sério. Eu comecei a vender algumas de minhas obras. Não para ganhar dinheiro, eu não precisava disso. Mas para saber que outras pessoas achavam que meu trabalho tinha valor. Que minha expressão artística movia as pessoas. Participei de exposições locais. Conheci outros artistas. Tive trabalhos publicados em revistas de arte. Uma mulher que meus filhos chamavam de careta estava agora criando coisas que pessoas admiravam. O inglês, que eu havia começado a aprender por necessidade, virou uma paixão. Eu lia livros inteiros em inglês agora. Assistia a filmes sem legendas. Comecei a viajar para países de língua inglesa não apenas como turista, mas como alguém que conseguia conversar com os locais, que conseguia entender suas histórias. E então veio o reconhecimento profissional. Uma revista importante de negócios entrou em contato comigo. Queriam fazer uma reportagem sobre as mulheres que estavam transformando suas vidas através da tecnologia. Queriam minha história. A minha história. A história de uma mulher de 55 anos que havia sido descartada por sua própria família e havia se reinventado completamente. Eu estava hesitante no começo. Publicar minha história significava expor minha dor.
Significava que as pessoas saberiam que meus filhos me tinham rejeitado. Significava vulnerabilidade. Mas depois pensei, por que não? Talvez minha história pudesse ajudar alguém que estava passando pela mesma situação que eu. Talvez alguém precisasse saber que não era tarde. Que você não precisava ter tido a vida perfeita para ter um futuro extraordinário. A reportagem saiu em uma edição que foi vendida em vários estados. Meu rosto estava na capa, bem ao lado de meu nome. E o título da matéria era De Careta à Inspiração, como Cecília reconstruiu sua vida. Depois da publicação, convites começaram a chegar. Palestras em universidades, workshops sobre empreendedorismo, eventos de mulheres em negócios onde eles queriam que eu falasse. Mulheres mais jovens começavam a me reconhecer na rua. Você é a Cecília da revista. Sua história me inspirou tanto. Em um desses eventos, conheci uma mulher que havia deixado seu marido porque, depois de me ler, percebeu que ela também podia ter uma vida diferente. Outra mulher me abraçou e chorou, dizendo que havia se inscrito nos cursos que eu havia feito porque minha história a deu esperança. Naqueles momentos eu percebi o verdadeiro valor da transformação. Não era apenas sobre eu vencer, era sobre mostrar para outras pessoas que elas também podiam vencer. Frequentava agora restaurantes sofisticados, não como alguém que se sentia fora de lugar, mas como alguém que entendia aquele mundo. Conhecia o sommelier pelos nomes, entendia a culinária, podia conversar sobre vinhos e arte com pessoas influentes. E cada noite em que eu estava em um desses lugares, eu me lembrava de Tomás dizendo que eu era irrelevante, de Juliana me chamando de constrangedora, de André agindo como se eu não existisse. Eu os havia provado errados, completamente, totalmente, irrevogavelmente. A mulher que eles haviam rejeitado havia se tornado aquela que outras pessoas queriam ser como. A mulher que eles chamaram de careta havia criado uma vida sofisticada, interessante e inspiradora. E o melhor de tudo, eu não precisava mais deles para saber que tinha valor. Eu sabia. A primeira vez que Tomás viu meu rosto foi em uma revista que ele pegou emprestada de um colega no trabalho. De Careta à Inspiração, como Cecília reconstruiu sua vida. Seu rosto inteiro mudou de cor quando leu a manchete. Ele folheou a revista com as mãos tremendo, lendo cada palavra sobre como sua mãe, a mulher que ele havia chamado de irrelevante, havia se transformado em uma empreendedora de sucesso. Ele me reconheceu imediatamente. Não pelo rosto, que havia mudado bastante, mas por detalhes. A forma como eu escrevia. As histórias que eu contava. Porque mesmo sem querer, eu havia falado sobre meus filhos na entrevista. Não com ódio, mas com uma honestidade que dói. Juliana também viu. Ela estava rolando as redes sociais, como fazia constantemente por seu trabalho, quando viu uma fotografia que a parou. Lá estava sua mãe, elegantemente vestida, em um restaurante sofisticado que Juliana tinha visto em revistas de lifestyle. A legenda dizia algo sobre celebração de um novo contrato importante. Os comentários elogiavam a beleza, a confiança, a aura de sucesso que irradiava daquela mulher. Juliana passou por vários sentimentos simultaneamente. Primeiro, não acreditou que era mesmo sua mãe. Depois, quando confirmou, veio a negação. Talvez tenha sido só sortuda. Depois veio a raiva. Como ela consegue uma vida melhor que a minha? E então, finalmente, veio a culpa. Uma culpa pesada, visceral, que não saía da garganta. André viu em um podcast. Sim, um podcast. Ele estava ouvindo um episódio sobre mulheres que reconstruíram suas vidas depois dos 50, quando ouviu a voz que reconheceria em qualquer lugar. A voz de sua mãe contando sua história com uma segurança que ele nunca havia ouvido antes. Contando como havia sido rejeitada. Como havia chorado sozinha. Como havia reconstruído tudo do zero. E a primeira coisa que André pensou foi: ela estava falando sobre a gente. Os três começaram a se comunicar. Mensagens privadas. Ligações. Tomás havia salvo a revista. Juliana havia screenado as fotografias. André havia feito download do episódio do podcast. Todos tinham evidências de que sua mãe havia se tornado alguém completamente diferente, alguém importante, alguém brilhante.
Você viu o salário que ela deve estar ganhando? Disse Juliana para Tomás em uma ligação. Com esse trabalho que ela tem agora, gerenciando redes sociais para agências, ela deve estar ganhando mais do que você. Tomás respirou fundo. Eu vi. Eu calculei também. Vocês lembram do que a gente falou para ela? Perguntou André, que tinha entrado na conversa em grupo. Que ela era irrelevante. Que ela não tinha nada a oferecer? Silêncio do outro lado. A culpa começou como um formigamento incômodo. Depois virou coceira que não passava. Depois virou uma ferida aberta que não cicatrizava. Eles começaram a fazer buscas. Procuravam por Cecília em motores de busca. Cada resultado era um sucesso novo. Uma palestra que ela havia dado. Um artigo que ela havia escrito. Uma empresa que a havia contratado para um projeto importante. Uma reportagem que dizia que ela era uma das mulheres mais influentes em sua área. Tomás, que tinha sentido orgulho de seu trabalho em tecnologia, começou a se sentir pequeno. Sua mãe estava conquistando clientes que ele nem sabia que existiam. Ela estava criando estratégias de marketing que eram citadas em casos de estudo de universidades. Juliana viu uma conferência online onde sua mãe era a palestrante. Como reinventar-se depois de ser descartada. Juliana assistiu ao vídeo inteiro, vendo sua mãe em um palco, falando para centenas de pessoas, compartilhando sua dor, mas principalmente compartilhando sua vitória. E quando Cecília mencionou, sem nome, apenas com detalhes, como seus filhos a haviam humilhado, Juliana sentiu como se aquela descarga emocional tivesse vindo através da tela e a golpeado direto no peito. André recebeu uma mensagem de uma amiga. Ei, vi sua mãe em um evento de mulheres empreendedoras. Que legal que ela esteja fazendo sucesso assim. Ele gaguejou uma resposta qualquer, mas por dentro estava desabando. Sua mãe era famosa agora. Suas amigas conheciam sua mãe. E ele estava sendo visto pela primeira vez, pela perspectiva delas, como o filho de Cecília. Os três começaram a notar algo. Suas vidas, que pareciam tão importantes, tão sofisticadas, tão modernas, subitamente pareciam vazias comparadas à transformação de sua mãe. Ela não apenas tinha sucesso, ela tinha propósito. Ela inspirava pessoas. Ela tinha uma comunidade de seguidores que a amava, não por ser perfeita, mas por ser autêntica. Tomás recebeu uma promoção no trabalho. Ele esperava se sentir mais realizado, mas tudo o que conseguia pensar era em como sua mãe tinha construído um negócio do zero, sem ajuda de ninguém, enquanto ele simplesmente havia seguido o caminho seguro que a sociedade esperava. Juliana estava em uma reunião de trabalho quando seu chefe mencionou: Vejam este case de marketing aqui. É absolutamente brilhante. Uma consultora chamada Cecília desenvolveu essa estratégia. Juliana abaixou a cabeça, rezando para que seu chefe não notasse que seu rosto havia ficado vermelho. André estava em um encontro com amigos quando alguém sussurrou: Vocês viram que a mãe daquele rapaz lá se tornou um nome importante em empreendedorismo? Levou alguns segundos para ele perceber que estavam falando dele. A culpa não era mais apenas um sentimento. Era uma presença constante. Uma assombração que não deixava dormir. Acordavam de noite pensando em tudo o que haviam dito, em cada crítica, em cada rejeição. E a pior parte? A pior parte era saber que sua mãe, a mulher que eles havia tratado tão cruelmente, havia prosperado sem eles. Ela não precisava deles. E aquela era a verdade mais dolorosa que eles jamais haviam enfrentado. Sara tinha 20 anos quando descobriu sua avó de verdade. Não a avó que ela conhecia através de histórias vagas e de uma ausência tão completa que parecia normal. Não a avó que simplesmente não existia mais em sua vida porque seus pais haviam decidido que era assim. Ela descobriu Cecília, a mulher real, a versão completa, a versão que as redes sociais mostravam para o mundo. Tudo começou quando um algoritmo fez seu trabalho. Sara estava rolando o Instagram quando viu um post compartilhado de um perfil de negócios que ela seguia. Era sobre mulheres empreendedoras que mudaram suas vidas depois dos 50. O post tinha uma foto de uma mulher elegante, confiante, em um ambiente profissional sofisticado. A legenda dizia: Conheça Cecília, que transformou sua vida através da tecnologia
E agora inspira centenas de mulheres. Sara clicou por curiosidade apenas. Mas depois que começou a ler, não conseguiu parar. A história era incrível. Uma mulher que havia sido humilhada, rejeitada, descartada, e que havia se levantado e criado uma vida extraordinária. E havia algo na narrativa que parecia pessoal demais, que parecia falar diretamente sobre sua mãe, sobre seus tios. Sara começou a investigar. Clicou no perfil de Cecília. Milhares de seguidores, posts sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre a jornada pessoal de transformação, fotografias em viagens sofisticadas, em eventos importantes, em restaurantes que Sara só conhecia de revistas. A mulher na foto tinha um brilho nos olhos que Sara nunca havia visto em nenhum familiar seu. Depois foram os vídeos, palestras de Cecília disponíveis no YouTube. Quando Sara viu o rosto de sua avó em alta definição, falando para uma audiência de centenas de pessoas, contando sobre como havia sido descartada pela própria família, Sara sentiu algo quebrar dentro dela. Porque naquela hora, ela entendeu. Aquela era sua avó. A avó que seus pais raramente mencionavam. A avó que não havia comparecido em nenhum aniversário seu. A avó sobre a qual ela havia perguntado quando era pequena e recebido apenas respostas vagas. Aquela mulher extraordinária, aquela mulher importante, era sua avó. Sara começou a pesquisar mais. Buscou por Cecília, junto com consultora de marketing. Encontrou artigos, encontrou entrevistas, encontrou histórias de pessoas que havia ajudado. E em quase todas, em algum ponto, havia uma referência velada a uma família que não a valorizava. Filhos que a chamavam de careta. Filhos que a haviam abandonado. Seus filhos. Seus pais. Uma noite, Sara entrou no quarto de sua mãe enquanto Juliana estava se arrumando para sair. Mãe, por que vovó Cecília não vem mais aqui? Perguntou Sara, tentando soar casual, embora tivesse ensaiado aquela pergunta dezenas de vezes. Juliana congelou. Ela estava olhando o espelho enquanto se maquiava e viu a filha através do reflexo. Seu rosto ficou pálido. De onde você tirou esse nome? Perguntou Juliana, sua voz saindo estranha. Ela é minha avó, né? Respondeu Sara. Cecília Ferreira Santos? A mulher que trabalha com marketing digital? A mulher que está em revistas e dá palestras? Juliana se virou completamente. Sara, não quero que você fale com ela. Por quê? Perguntou Sara, agora com toda a coragem de uma jovem que havia descoberto uma injustiça. Por que minha avó não pode fazer parte da minha vida? Ela parece ser uma pessoa incrível. Ela não faz parte da nossa família, disse Juliana, sua voz fria. E vai continuar não fazendo. Mas Sara já havia feito sua decisão. Discretamente, ela conseguiu o contato de Cecília através de uma rede de profissionais de marketing. Mandou uma mensagem privada simples. Oi, avó. Sou a Sara, sua neta. Gostaria de conversar com você? A resposta chegou horas depois. Uma mensagem curta, mas que demonstrava emoção contida. Sara? Minha neta? Claro que gostaria de conversar. Muito. Como você conseguiu me encontrar? Nos dias que se seguiram, Sara e Cecília conversaram pelo WhatsApp. Cecília contou sua versão da história, sem dramatização, apenas os fatos dolorosos. Como havia sido rejeitada. Como havia reconstruído sua vida. Cecília perguntou sobre a vida de Sara, sobre a universidade, sobre seus sonhos. E pela primeira vez em 20 anos, Sara tinha uma avó de verdade. Quando chegou a época da formatura de Sara, ela fez uma decisão que ela sabia que causaria caos. Vou convidar a vovó Cecília, disse ela para seus pais em uma conversa na cozinha. Tomás, que estava lendo o jornal, levantou os olhos. Juliana parou de cortar o pão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Absolutamente não, disse Tomás. Sara, você não entende a situação. Entendo, sim, respondeu Sara com uma maturidade que seus pais não esperavam. Entendo que vocês machucaram uma pessoa que os amava. E agora que ela ficou bem sem vocês, vocês não querem nem que eu a veja. Isso é egoísmo puro. Você é muito jovem para entender.
começou Juliana. Estou velha o suficiente para saber que vovó Cecília é uma mulher extraordinária. E se vocês não querem reconhecer isso, problema de vocês. Mas eu vou convidá-la para minha formatura. Sara mandou o convite para Cecília pessoalmente e esperou a resposta com o coração acelerado. Quando Cecília recebeu aquele convite, ela chorou. Pela primeira vez, seus filhos não tinham conseguido mantê-la completamente afastada de suas vidas. Havia uma brecha. E aquela brecha era sua neta. Claro que vou, respondeu Cecília. Não perderia isso por nada no mundo. Tomás, Juliana e André, quando souberam que Cecília realmente viria, entraram em pânico, porque agora, finalmente, teriam que confrontar aquilo que tinham feito. E mais do que isso, teriam que enfrentar a mulher que se haviam tornado. Uma mulher que não precisava deles para nada. O auditório estava repleto. Famílias inteiras ocupavam os assentos. Pais e mães com câmeras, avós emocionadas, irmãos tirando fotos. Era um daqueles momentos que marca o início de uma nova era, o fim da adolescência e o começo da vida adulta. Sara estava pronta em um salão adjacente, ajustando seu traje de formatura pela 100ª vez. Ela estava nervosa, não por causa da cerimônia. Estava nervosa porque sabia que sua avó estava chegando, porque sabia que seus pais estavam prestes a viver o encontro mais desconfortável de suas vidas. A cerimônia começou. Os formandos entraram em fila, caminhando até o palco enquanto seus nomes eram chamados. Quando chegou a vez de Sara, ela procurou nos assentos. Ali estava Cecília, na última fileira, porque não havia mais lugares. Cecília estava usando um vestido elegante de tom azul escuro, seus cabelos prateados impecavelmente arrumados, um sorriso nos lábios, enquanto via sua neta receber o diploma. Tomás também a viu. Ele estava sentado algumas fileiras à frente, com sua esposa e seus filhos. Quando seus olhos encontraram os de sua mãe, seu coração começou a acelerado, porque naquela hora, ele realmente viu Cecília, não como mãe, como uma mulher que resplandecia. Juliana praticamente desmaiou quando a reconheceu. Ela puxou o braço de seu marido. Aquela é minha mãe? Sussurrou. André fechou os olhos por um momento, como se esperasse que aquilo fosse um pesadelo do qual acordaria. A cerimônia continuou. Quando terminou, era tempo das fotos familiares. Sara correu para abraçar seus pais, mas depois, deliberadamente, correu até sua avó. Abraçou Cecília com força, e Cecília retornou o abraço como se estivesse abraçando a coisa mais importante de suas vidas. Tomás, Juliana e André observavam de longe, vendo sua mãe e sua sobrinha em um abraço de pura conexão familiar. Aquele foi o momento que André escolheu para se aproximar. "Mãe", disse ele, sua voz tremendo. Cecília se virou lentamente. Quando viu André, o filho mais jovem, aquele que havia passado por ela como fantasma, ela simplesmente segurou o olhar dele. Não havia ódio em seus olhos, mas havia força. Havia a ausência de necessidade dele. "André", ela disse, seu tom neutro. "Você está bem?" Ele começou, mas as palavras não saíram. Juliana se aproximou a seguir. "Mãe", disse ela, sua voz saindo como um sussurro. "O que você está fazendo aqui?" Cecília se virou para sua filha. Aquela filha que a havia chamado de constrangedora, que havia dito que mãe era uma vergonha, que havia feito questão de deixar claro que não queria estar perto dela. E Cecília sorriu. Não um sorriso maldoso, mas um sorriso que transmitia segurança absoluta. O sorriso de alguém que havia superado completamente aquilo que a destruía anos atrás. "Vocês não imaginam quem eu me tornei, né?" respondeu Cecília, suas palavras carregadas de significado. Tomás chegou próximo, e os 3 filhos agora estavam diante de sua mãe. 3 pessoas bem-sucedidas, importantes em suas áreas, olhando para a mulher que haviam rejeitado como se estivessem vendo um fantasma. "Cecília", disse Tomás, usando seu primeiro nome ao invés de chamar de mãe, uma escolha que machucou mais do que qualquer insulto. "Você está fantástica." "Eu sei", respondeu Cecília. "Estou vivendo a vida que sempre mereci viver." Uma repórter que cobria a cerimônia para um jornal local
Percebeu a tensão do grupo. Reconheceu Cecília daquela revista importante. Aproximou-se com uma câmera. Desculpa, você é a Cecília? A consultora de marketing? Perguntou a repórter. Poderia tirar uma foto com você? Meus leitores adorariam saber que você estava aqui. Cecília acenou para Sara e colocou o braço em volta de sua neta. A fotografia foi tirada com Sara radiante ao seu lado e sua mãe ao fundo. Aquela representava 2 gerações. Uma geração que se conhecia. Uma que se havia reconectado. Quando a repórter saiu, Juliana sussurrou. Você virou famosa. Não virei famosa, corrigiu Cecília. Eu apenas construí uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde tenho propósito, valor, respeito. Coisas que eu nunca tive quando estava sendo sua mãe perfeita. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Porque Cecília havia dito a verdade nua e crua. Ela havia aberto o peito e mostrado a cicatriz que eles haviam criado. Mas diferente de antes, quando essa cicatriz a deixava vulnerável, agora ela apenas a tornava real. Humana. Forte. Desculpa, disse André, sua voz finalmente saindo. Mãe, nós somos desculpa. Cecília apenas assentiu, porque naquela hora ela não precisava de nada deles. Absolutamente nada. Ela tinha Sara. Ela tinha sua carreira. Ela tinha a vida que havia construído. Ela era completa sem eles. Sara, disse Cecília, ignorando os filhos. Vamos comemorar sua formatura de verdade? Já marquei em um restaurante sofisticado, apenas nós 2. Vocês podem ir para casa e pensar sobre tudo isso. E assim, Cecília e sua neta caminharam para fora daquele auditório, deixando seus filhos para trás, observando o único pessoa que eles haviam descartado brilhar de uma forma que eles nunca conseguiriam brilhar. Após 3 dias de silêncio, Cecília recebeu uma ligação de Tomás. Ela estava em seu escritório, trabalhando em um projeto importante para um cliente, quando seu telefone vibrou. Ela viu o nome dele na tela e respirou fundo antes de atender. Oi, disse Tomás, sua voz saindo pequena. Você tem um tempo para conversar? Cecília pensou em recusar. Pensou em dizer que estava ocupada, que não tinha tempo para aquela conversa. Mas algo dentro dela, algo que havia aprendido durante sua transformação, lhe disse que era hora de encerrar algumas coisas. Não para os filhos, mas para si mesma. Sim, respondeu ela. Vamos nos encontrar em um café. 1 hora depois, Cecília estava sentada em uma mesa de uma cafeteria sofisticada, esperando. Tomás chegou primeiro, depois André e finalmente Juliana. Os 3 sentaram-se ao redor dela como crianças chamadas para uma conversa séria com a mãe. Mas dessa vez, os papéis estavam invertidos. Nós pedimos desculpas, começou Tomás sem preâmbulos. Nós fomos cruéis, egoístas e absolutamente injustos com você. Você se sacrificou por nós. Continuou Juliana, suas mãos tremendo ao redor da xícara de café. E nós a tratamos como lixo. Como se você não tivesse valor nenhum. André apenas assentiu, incapaz de falar. Cecília os observou por um longo momento. Viu a culpa nos rostos deles. Viu o arrependimento. Viu pessoas que finalmente compreendiam o que haviam feito. Você sabe qual era a coisa mais dolorosa? Disse Cecília, sua voz calma, mas firme. Não era estar vivendo em uma casa onde ninguém me queria. Não era ser chamada de careta ou ultrapassada. Era saber que vocês realmente acreditavam nisso. Que vocês tinham certeza de que eu era um peso, que eu era constrangedora, que eu era irrelevante. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Juliana. Quando vocês fizeram isso, vocês não apenas me rejeitaram, continuou Cecília. Vocês me fizeram questionar a minha própria existência. Vocês me fizeram ter vontade de desaparecer. Houve noites em que eu pensava... Bem, vocês sabem o que eu pensava. O silêncio que se seguiu foi pesado com o peso da culpa. Mas aí aconteceu algo, disse Cecília, e seu tom mudou. Ficou mais forte. Eu percebi que vocês estavam errados, não apenas sobre mim, mas sobre tudo. Sobre o que significa ter valor, sobre o que significa ter propósito, sobre o que significa ser uma pessoa inteira.
Você se reinventou, disse Tomás, observando sua mãe com nova admiração. Eu não me reinventei, corrigiu Cecília. Eu me descobri. Há uma diferença enorme. Eu descobri que toda aquela energia que eu dedicava a tentar agradar vocês, a tentar ser o que vocês queriam que eu fosse, poderia ser canale para mim mesma. Para meu crescimento. Para minha felicidade. Você se tornou tudo o que nós nunca conseguimos ser, disse André, finalmente falando. Você tem liberdade, você tem propósito, você tem tudo. Eu tenho tudo porque deixei de procurar por tudo em vocês, respondeu Cecília. Vocês eram meu propósito por tanto tempo que quando vocês desistiram de mim, eu não tive nada. Mas aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Foi a minha libertação. Juliana estendeu o braço para tocar a mão de sua mãe. Nós perdemos você. Nós desperdiçamos anos com você. Cecília retirou sua mão suavemente. Não com maldade, mas com clareza. Vocês não me perderam. Eu me encontrei. E sim, vocês perderam algo precioso. Mas essa é uma lição que precisavam aprender. Que quando você descarta alguém, não importa se é sua mãe, seu amigo ou qualquer pessoa, você está descartando uma pessoa inteira. Com sentimentos, com sonhos, com o direito de existir e ser valorizada. Como você conseguiu superar tudo isso? Perguntou Tomás, genuinamente curioso. Eu não superei, disse Cecília honestamente. Ainda dói. Ainda há momentos em que me lembro de cada palavra que vocês disseram e sinto aquele aperto no peito. Mas a diferença é que agora aquela dor não define minha vida. Agora eu sou muito mais do que as feridas que vocês causaram. Podemos tentar reconstruir isso? Perguntou André esperançosamente. Cecília pensou por um longo tempo. Ela poderia dizer não. Poderia seguir em frente completamente sem eles, como havia feito nos últimos anos. Mas ela não era mais a mesma mulher de antes. Ela tinha aprendido que perdoar não era fraqueza, que permitir que pessoas em sua vida, mesmo aquelas que a machucaram, não significava voltar ao passado. Talvez, disse ela, mas será diferente, muito diferente. Eu não voltarei a ser a mãe que vocês conheciam. Aquela mulher desapareceu. Agora eu sou uma mulher completa. Eu tenho uma vida, objetivos, relacionamentos, tudo que vocês rejeitaram. Então, se vocês quiserem fazer parte da minha vida agora, será como pessoas adultas respeitando outras pessoas adultas. Não como filhos esperando que mãe sacrifique tudo por eles. Entendemos, disse Juliana suavemente. Vocês realmente entendem? Perguntou Cecília, seus olhos penetrantes os observando. Porque se vocês acham que podem voltar a me humilhar, a me criticar, a me fazer sentir pequena, vocês estão muito enganados. Aquela mulher não existe mais, e ela nunca mais voltará a existir. Os 3 filhos assentiriam silenciosamente. E há mais uma coisa, continuou Cecília. Sara vai fazer parte da minha vida. Ela é minha neta e eu a amo. Então, se vocês querem fazer parte desta história, ela virá junto. Claro, concordou Tomás rapidamente. Nós entendemos. Cecília se levantou. Aquela conversa havia sido necessária, mas ela tinha um compromisso importante. Tinha uma reunião de trabalho, tinha uma vida para viver. Espero que vocês aprendam algo com tudo isso, disse ela pegando sua bolsa. Não apenas comigo, mas com as outras pessoas ao seu redor. Valorizem-as enquanto elas estão lá, porque uma vez que elas desistem de vocês, não há garantia de que voltarão. E assim, Cecília se afastou daquela mesa, deixando seus filhos com muito a pensar. 6 meses depois do encontro na cafeteria, Cecília estava em seu apartamento preparando o jantar. Não era um jantar qualquer. Era um jantar de reconstrução. Sara havia insistido em trazer seus pais, seus tios e sua avó para uma refeição juntos. Nós precisamos começar do zero como uma família de verdade, havia dito a neta, com uma sabedoria que impressionava Cecília a cada dia. Cecília havia aceitado, mas com condições muito claras estabelecidas previamente. A mesa estava posta com cuidado. Não era o tipo de refeição que Cecília preparava para sua família nos velhos tempos, aquele frango assado que fora ridicularizado. Era uma refeição que refletia quem Cecília havia se tornado.
Um prato sofisticado que ela havia aprendido em um de seus cursos de culinária, acompanhado de um vinho que ela havia escolhido pessoalmente durante uma de suas viagens à Itália. Cada detalhe contava uma história de transformação. Quando todos chegaram, havia uma tensão palpável no ar. Mas Sara, com sua juventude e otimismo, rapidamente começou a quebrar o gelo, contando histórias sobre o que tinha aprendido com sua avó nos últimos meses. Como Cecília lhe havia ensinado, não apenas sobre negócios, mas sobre como valorizar a si mesma, como não permitir que outras pessoas definissem seu valor. Vovó me mostrou que eu posso ser quem eu quiser ser, disse Sara, olhando diretamente para seus pais. Que ninguém tem o direito de me fazer sentir pequena ou insignificante, e eu vou levar essa lição para toda a minha vida. Tomás observava sua mãe enquanto ela conversava com a filha. Havia algo em Cecília que nunca havia notado antes. Uma graça natural, uma segurança que vinha de dentro. Ela não tentava agradar ninguém, não pedia aprovação. Ela simplesmente existia, completa e inteira. Mãe, disse Tomás durante o jantar, eu gostaria de falar sobre algo. Você poderia me ajudar com uma estratégia de marketing para minha empresa? Eu vi seu trabalho e é impressionante. Cecília pôs sua garfo na mesa e o olhou diretamente. Tomás, eu adoraria ajudar, mas precisamos deixar claro desde o início. Isso é uma relação profissional. Você vai pagar por meus serviços, como qualquer outro cliente, e nós vamos manter isso separado do relacionamento familiar. Entendo, respondeu Tomás, e Cecília pôde ver nele um respeito novo. O respeito que você tem por alguém que estabelece limites e não recua deles. Juliana havia trazido um presente para sua mãe, um livro sobre empreendedorismo de mulheres, com uma dedicatória escrita à mão. Para a mulher mais forte que conheço. Desculpe ter levado tanto tempo para entender isso. Obrigada, disse Cecília pegando o livro. Mas entenda que isso não apaga o passado. Isso significa que você finalmente está tentando entender quem eu sou. E isso é o começo. Apenas o começo. André, que havia ficado em silêncio durante boa parte da refeição, finalmente abriu a boca. Mãe, eu comecei a terapia, para entender por que fui tão cruel com você, por que rejeitei alguém que tanto fez por mim. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Cecília assentiu. Fico feliz em ouvir isso, André. Mas isso é para você, não para mim. Sua cura emocional não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade agora é apenas com minha vida e com Sara. Aquele foi um momento de verdade para toda a família. Porque naquela hora, todos compreenderam que Cecília não era mais a mãe sacrificada que esperava que as coisas se resolvessem magicamente. Ela era uma mulher que estabelecia limites e que, mais importante que tudo, respeitava seus próprios limites. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta. Não de reconstrução de uma mãe e filhos nos moldes antigos. De reconstrução de uma família com pessoas adultas que se respeitam mutuamente. Cecília continuava trabalhando com seus clientes. Continuava viajando. Continuava vivendo sua vida. Mas agora, vez ou outra, Tomás vinha buscar um conselho profissional. Juliana às vezes ligava para conversar sobre coisas que não eram familiares, mas pessoas. E André estava realmente tentando mudar, lentamente, mas com intenção. Mas o relacionamento mais importante era com Sara. Sara se tornou, efetivamente, uma aprendiz de Cecília. Não apenas em negócios, mas em vida. Cecília ensinava à sua neta como reconhecer seu próprio valor, como não permitir que outras pessoas definissem quem ela era, como perseguir seus sonhos sem pedir permissão. Você sabe qual foi a melhor coisa que meus filhos fizeram por mim? Perguntou Cecília para Sara, uma tarde enquanto as duas estavam em um café sofisticado. O quê? Perguntou Sara. Eles me rejeitaram, respondeu Cecília, porque aquela rejeição me forçou a me encontrar. Se eles tivessem continuado me aceitando enquanto eu me sacrificava, eu teria passado o resto da minha vida invisível. Mas porque eles me descartaram, eu tive a oportunidade de me tornar quem eu realmente sou. Sara pegou na mão de sua avó. Eu prometo que nunca vou te tratar dessa forma, que nunca vou descartar uma pessoa que me ama. Isso é tudo o que eu peço, respondeu Cecília, com um sorriso genuíno no rosto. A família nunca foi perfeita novamente.
Não havia nenhuma mágica que apagasse os anos de rejeição e dor. Mas havia algo melhor que perfeição. Havia honestidade. Havia respeito mútuo. Havia as pessoas sendo elas mesmas sem máscaras ou expectativas falsas. E Cecília, aquela mulher que seus filhos haviam chamado de careta e ultrapassada, havia se tornado a pessoa mais inspiradora de toda a família. Não porque tivesse riqueza ou fama, mas porque havia encontrado algo que muitos nunca encontram: a coragem de reconstruir tudo do zero e a força de permanecer verdadeira a si mesma, não importa o quanto o mundo tentasse defini-la. Naquela última noite de reunião familiar, Cecília levantou seu copo de vinho. A vida, disse ela, e ao poder que temos de reinventar-nos a qualquer momento, não importa quantos anos tenhamos vivido. A liberdade de ser quem realmente somos. E a compreensão de que, às vezes, as pessoas que nos machucam são as que mais nos ensinam. Todos levantaram seus copos e beberam. Porque agora, finalmente, todos entendiam a verdade que Cecília havia descoberto naquele colapso emocional anos atrás. Que o maior presente que alguém pode receber não é a aprovação dos outros, mas a aprovação de si mesmo.